Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal da EgoLab. Hoje eu trago para vocês algumas dicas de como estudar a obra freudiana ou textos em geral na psicanálise. Porque frequentemente eu me deparo com seguidores, alunos nossos grupos de leitura ou dos grupos de supervisão, que relatam a dificuldade que têm de compreensão de alguns textos, né, ou de muitos textos da obra freudiana. Isso eu digo que é algo bem normal. Todo mundo passa por esse percurso, inclusive fizemos um post, vou compartilhar aqui com vocês, um post no Instagram, onde teve inúmeros compartilhamentos, inúmeros comentários, acho que foi um dos posts que a gente mais teve interação, onde mostrava como a gente acha que é no começo, quando a gente quer se tornar analista, e como a gente se depara com a realidade. Então a gente pensa que é só estudar, fazer análise e sair atendendo, e nesse percurso as resistências, as dificuldades vão aparecendo. Então a gente lê um texto, não entende o texto, a gente vê um vídeo no YouTube, dá uma facilitada, a gente faz um curso, mas sempre a gente está nesse processo entre altos e baixos. Isso é algo que é esperado. Claro que é importante sempre estarmos continuamente com a nossa análise pessoal, porque sem a nossa análise pessoal a gente não consegue evoluir no ensino. Então, estando em análise pessoal, hoje o que eu proponho para vocês é trazer algumas dicas do que eu faço para conseguir absorver melhor os conteúdos. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da aprendizagem. Por muito tempo, por 10 anos, eu lecionei na universidade disciplinas relacionadas à gestão de pessoas. E uma das disciplinas que eu dava era sobre treinamento, aprendizagem. Eu sempre trabalhei com os meus alunos um método que se chama, vou mostrar aqui na tela para vocês, que se chama MIAR. Então, quer dizer, para que a gente aprenda, a gente precisa respeitar algumas etapas para que a aprendizagem aconteça. A primeira etapa é a etapa da motivação. Nós precisamos estar motivados para estudar. Depois eu vou fazer uma analogia desse método com o estudo da psicanálise. Depois que estamos motivados, que sabemos que queremos aprender aquilo, a gente pode então decidir captar essa informação, ou pelo meio de cursos, ou pelo meio de uma leitura, então a informação em si. A próxima etapa é a gente fazer alguma coisa com essa informação, ou fazer um exercício, ou ensinar alguém, ou fazer uma escrita, para que a gente possa não só ficar com essa informação na cabeça, mas sim transformá-la ela em algo concreto. E a última etapa da aprendizagem é a reflexão. Então, a neurociência nos diz que para a gente fazer a aprendizagem em si, a gente precisa conectar aquele conteúdo com outros conteúdos que a gente já aprendeu no passado. Então, para fazer isso, a gente precisa refletir o que eu já estudei, o que eu já aprendi no passado e que eu posso conectar com esse estudo de agora. E daí vocês devem estar se perguntando, né? Mas como que eu transformo isso, esse conhecimento da aprendizagem, para aprender psicanálise? Então, eu vou pegar como exemplo aqui para vocês o texto que a gente está lendo agora, que no nosso clube de leitura, que é o Inconsciente. É um texto muito difícil. Eu mesmo tive muita dificuldade no início do meu percurso para entendê-lo. A primeira vez que eu li ele, eu não entendi. Eu esperei um ano, tentei ler de novo, tive dificuldade. E com o tempo, com os meus aperfeiçoamentos da parte teórica, da minha análise pessoal, foi se tornando mais fácil. Mas algumas dicas são válidas para a gente facilitar tudo isso. O primeiro ponto é que toda obra freudiana, ela é muito densa. Então, cada texto do Freud tem muito conteúdo. Em um parágrafo só, muitas vezes tem muitos conteúdos ali. Só que eles estão em formato de texto. Então, uma das coisas é a gente pegar esse texto e esquematizá-lo, né? Os textos não estão em formato de esquema. Começando, respeitando a questão do fluxo da aprendizagem, que é primeiro estarmos motivados, é a grande questão que todo mundo pergunta: por onde eu começo a estudar a obra freudiana? E a resposta é pelo texto que você quiser aprender. Porque não existe um texto em específico que diga comece por aqui, né? Tem pessoas que vão querer começar a estudar por ordem cronológica ou por ordem de assunto, e eu diria que é muito pela própria motivação pessoal de cada um, o tema que melhor lhe agradar. A motivação começa por aí, eu preciso estar motivado com o tema que eu vou estar lendo.
O segundo ponto é a informação. Então, aqui no caso, vai ser uma leitura. Nós vamos ler o texto. Só que é importante entender que o texto ele tem que ser lido em pequenos blocos. Então, eu vou ler um parágrafo, eu vou elaborar, pensar o que o Freud está querendo dizer naquele parágrafo, vou passar para o próximo. Se eu não entendi, eu leio mais uma vez. Diferente de outros textos, de um romance que a gente vai ler corrido, um texto psicanalítico, dificilmente a gente consegue ler ele corrido e ter uma compreensão. Isso em Freud e em qualquer outro autor. Até mesmo comentadores que já vão entregar o texto um pouco mais mastigado, precisa ser feita uma leitura mais pausada, principalmente para quem está no início do percurso. É importante saber que um texto ele não pode ser lido de forma rápida. Inclusive, muitos grupos de estudos ficam meses estudando apenas um único texto, ou apenas um único seminário do Lacan, ou apenas um único livro da coleção freudiana. É normal demorarmos para ler, não podemos ter pressa para evoluir. Trazendo isso, o próximo passo seria então a ação. Deixa eu mostrar. Antes de começar a ler, eu escolho 3 cores de caneta. Dessas 3 cores, eu seleciono aquelas que vão ser coisas que são importantes grifar. Eu geralmente uso a amarela, cada um pode escolher a sua. A rosa eu utilizo para ideias chaves, ideias muito importantes, porque muitas vezes o Freud ele escreve 3 páginas de alguma coisa, e em um parágrafo ele resume muito bem todas essas 3 páginas. Isso acontece com bastante frequência. Então, por exemplo, aqui, quando o texto O Inconsciente, né, tem uma parte ali que ele traz a característica, por exemplo, aqui, ó, a característica do inconsciente. Então, ele diz assim, vamos resumir. Então, as características do inconsciente são, e daí ele relata. Ali eu grifo com rosa, porque eu sei que ali tem uma informação chave. E o verde eu utilizo para um meio termo. Então, o amarelo é quando eu quero atenção àquilo que está sendo escrito, o vermelho quando é muito importante, o rosa, e o verde quando realmente eu quero diferenciar do amarelo como se fosse algo importante, mas um pouco mais importante do que as outras coisas. Ação, já sublinhar é uma dica de ação. Outra dica daí referente à caneta, eu utilizo essas canetas que são de gel. Essas canetas de gel, elas duram pouco, porque só usar um pouquinho ela já vai bastante, mas ela tem a vantagem de que sublinhando não passa para o outro lado, a gente não consegue, porque quando é marca-texto comum, deixa eu ver, não tem aqui, mas esses marca-textos comuns, que são de canetinha, eles são mais molhados, então isso acaba passando para a próxima página. Outra coisa que eu tenho são post-its de marcação de página. Então esse post-it de marcação de página é só para eu sinalizar quando eu quero achar alguma informação importante. E esse daqui são post-its um pouco maior, né, quando eu quero escrever alguma coisa mais extensa e que não tem espaço suficiente na lateral do livro. Então, essas são... E um lápis, claro, né? Tem que ter um lápis para nos ajudar aí na hora de escrever observações. No momento da ação, além de sublinhar, a dica principal é escrever, não sei se vocês estão vendo ali, que eu escrevo algumas informações, tipo, por exemplo, inconsciente e atemporal, ali em cima, né? Então, ideias chaves, porque muitas vezes, quando eu preciso resgatar alguma informação num texto, se eu não sinalizo onde está essa informação, eu vou ter que ler o texto todo de novo para achar. Ou eu resumo em algumas palavras o que está sendo falado ali, ou eu escrevo alguma palavra-chave. Essa é a minha dica de ação. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é a última, que é a reflexão, que é pegar esse conhecimento que eu estou tendo e conectá-lo a outras coisas que eu já estudei. Aí sim eu utilizo o post-it maior. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui do texto. Eu acho que sim. Então aqui tem um exemplo, né? Aí eu faço um resumo, um esquema ali e colo na página do livro.
mostrar aqui para vocês. Eu faço isso daqui, né? Como ele é post-it, eu consigo aqui continuar vendo o texto, eu colo ele bem na lateralzinha, e aqui eu faço um esquema, algum resumo do que é importante. Na hora parece que é desnecessário fazer isso, mas quando a gente vai evoluindo no percurso dos textos, a gente vai vendo que um texto conversa com o outro. E às vezes a gente quer ou fazer grupos de estudo ou ensinar para alguém alguma coisa e a gente quer achar aquela informação. Você lembra que você leu, você sabe que está em determinado texto, mas você não acha. Então, dessa forma, fica fácil de localizar essas informações. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Deixe nos comentários qual a forma vocês utilizam para estudar, se vocês gostaram das dicas, se tem outras dicas para dar para os nossos seguidores. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e acompanhe os nossos próximos vídeos. Abraço e até a próxima!